Bom, meu nome é Romilson, estou aqui para gravar mais uma série. Nós estamos fazendo aí, meus irmãos, uma série. Essa série, o nome dela é Refutando os Pastores. Eu já fiz uma série aí já, refutando dois pastores aí que estavam pregando a Trindade. Um deles, se eu não me engano, é esse aqui, ó. É ele e o outro que estava mais ele, eu não tenho aqui o nome dele aqui em mente aqui, mas esses dois aqui, ó. Eu refutei eles porque eles estavam pregando a doutrina da Trindade e afirmando que o Filho do Eterno também é o próprio Criador. Então, se você não assistiu, assista lá, porque nós estamos lançando essas séries aí. O nome das séries é Refutando os Pastores. Nesse vídeo aqui agora, eu quero estar refutando esse pastor aqui agora. Por quê, meus irmãos? Porque esses homens, eles têm trazido heresias de perdição no meio do cristianismo. Tem arrebentado com a vida de várias pessoas. Existem duas linhas, meus irmãos, dentro do cristianismo. Para quem não sabe, dentro do cristianismo tem duas linhas de raciocínio. Tem aqueles que pregam a doutrina da Trindade, que creem em três deuses, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Qual é essa linha de raciocínio, Romilson? Os assembleianos, batista, presbiteriano, os presbiterianos, a universal, a mundial, todas essas aí pregam a doutrina da Trindade. Três deuses. Eles falam que são três pessoas em um único Deus. Porém, eles dizem que cada um é Deus. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso aí é uma idolatria. O primeiro vídeo que eu fiz, então, dessa série aqui foi refutando esses dois pastores aqui, mostrando que eles estão pregando heresias quando eles estão ensinando a doutrina da Trindade, que isso veio da Igreja Católica. A outra linha de raciocínio que existe no meio do cristianismo, meus irmãos, é a linha dos unicistas, são conhecidos como unicistas. Quem são os unicistas, Romilson? Voz da Verdade, Tabernáculo da Fé, a igreja local de Witness-Lee, que não tem nada de igreja, é uma divisão também, é uma facção, é uma seita, porque a palavra seita significa divisão, e ali está cheio de heresia. Então existe essa linha aqui, ó, que esses homens pregam. Esse homem aqui, ele é um unicista. Ele prega um único Deus, e ele chama ele de Jesus Cristo. Diz que ele é o Criador do universo, dos céus e da terra. Então essa linha aqui é a linha dos unicistas. Essa linha aqui que eu quero refutar hoje. Eu quero mostrar para vocês que é muito difícil, meus irmãos, hoje, tirar as pessoas de dentro do engano. Por quê? Porque esses homens têm trabalhado ferrenhamente para o diabo, trazendo doutrinas de demônio que arrebentou com a igreja. Então, as pessoas hoje estão debaixo de idolatria, adorando três, ou então adorando o Filho do Eterno como se fosse o próprio Eterno, e ainda por cima de tudo chamando ele de porco, que o nome Jesus significa porco. Quem quiser pesquisar pode entrar no Google Tradutor e colocar lá, do latim para o português. Iesus, que Jesus vem do latim. Iesus, que significa isto é porco. E você não precisa nem de separar mais o ie dos us agora mais. Basta colocar lá Iesus e já vai aparecer isto é porco. Então eu quero refutar esse homem aqui hoje. Nós vamos deixar ele falar e nós vamos mostrar que eles estão pregando doutrinas de demônio, meus irmãos. Isso é seríssimo. Então, irmãos, essa obra que nós estamos fazendo aí é uma obra de restauração das verdades do Eterno. E para isso nós temos que confrontar esses homens, essa hierarquia maligna que entrou para dentro do cristianismo. Vou deixar ele falar um pouco aqui, vamos lá. E entre o seu povo, quem morreu? Deixa eu voltar cá no início aqui, meus irmãos. Aqui, ó, vamos lá. Capítulo 6, Paulo vem falando da justificação, dizendo que após recebermos a graça não devemos permanecer no pecado. E aí ele nos instrui a morte, nos instrui ao batismo, que não tem o que discutir aqui, gente. Não tem o que discutir batismo. Batismo é uma coisa tão simples. Escuta aqui, quem morreu por você? Foi uma Trindade ou foi Cristo? Por que os pregadores dizem assim, aceite Jesus como teu único e suficiente Salvador? Na hora que batizar, tem que batizar nos títulos. Ontem uma senhora me procurou lá em Campina Grande após o culto. Disse, olha, estou ouvindo a mensagem, Irmãos, aqui ele já começou a pregar contra a Trindade, porque eles são unicistas, eles creem em um só. Eles não creem em três como os assembleianos, os presbiterianos. E é interessante, meus irmãos, que o diabo é tão sujo que existe essa linha aqui, ó, que crê em um só, e existe a outra linha que crê em três.
Mas é raro você ver uma pessoa falar que crê em dois, que é o certo, crê no Pai e no Filho. O demônio é tão maligno, Satanás é tão maligno e tão astuto, que ele não deixa as pessoas crerem em dois. Ele faz as pessoas crerem em três ou então em um. E aqui ele já começou a pregar contra a Trindade agora. Vamos lá. Interessado em vir para cá, mas cada vez que eu falo de vir para cá, minha filha fala, mas eles não creem na Trindade. Eu disse, eu vou lhe explicar, senhora. Eu vou lhe explicar. Nós cremos em Pai, Filho e Espírito Santo. Cremos que Pai, Filho e Espírito Santo são três ofícios distintos do mesmo Deus. Porque Agora, irmãos, eu quero explicar para vocês o que ele quer dizer com isso. Três ofícios em um único Deus. Vou usar um linguajar que eles mesmos usam na denominação deles. Ele está dizendo que o Eterno se tornou Filho e veio na terra e morreu por nós e depois se tornou o Espírito Santo. Ele está dizendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no caso, seria uma única pessoa. Agora, como é que ele está dizendo aí? Três ofícios. O que é três ofícios? Eles chegam a comparar, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eles dizem assim, uma pessoa só faz três funções. Ele é médico, pintor e mecânico. Quando ele é médico, ele chega no hospital e veste a roupa de médico. Aí agora ele está tendo o ofício de médico, ele agora é um médico. Aí quando ele chega em casa, ele troca a roupa dele e veste a roupa de pintor, agora ele é um pintor. Aí depois ele chega em casa e troca a roupa de pintor e vai trabalhar de mecânico, veste a roupa de mecânico, agora ele é mecânico. Porém, é a mesma pessoa. Então quando eles falam de ofício aqui, ele está querendo dizer isso, que o Pai, o Filho e o Espírito do Eterno são a mesma pessoa. O Pai se tornou o Filho, veio na terra e morreu por nós, e depois se tornou o Espírito Santo. Olha a aberração desses homens, irmão. Olha aí, vamos lá, vou dar continuidade para vocês. A Bíblia nunca mostrou três deuses, três pessoas. Isto é paganismo, isto é uma doutrina católica que os filhos, os evangélicos, comeram. Concordo plenamente com o que ele está falando. Não existe três deuses mesmo, não existe trindade mesmo, não. Existe só o Pai e o Filho, Todo-Poderoso. Existe só duas pessoas, não é uma só também não, é duas. Eu vou começar desmascarando aqui, ó. Vou pôr para abrir aqui, porque senão... Aqui, ó, Provérbios 30, versículo 4. Quando o Eterno estava criando os céus e a terra. Depois eu vou voltar nesse versículo de novo, que nós temos que voltar aqui para entrar na cabeça das pessoas. Isso aqui foi antes do Filho do Eterno vir à terra. O que o profeta falou aqui? Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes. Então tinha duas pessoas criando os céus e a terra. O Eterno, seu filho, eram os únicos que estavam na criação, meus irmãos. Não tinha lá três pessoas e nem só uma, não. Tinha duas pessoas na criação criando tudo. Estou abrindo as páginas aqui para ficar fácil, porque esse computador aqui tem que estar dando acelerada nele. Então tá aqui, meus irmãos, Provérbios, só tinha duas pessoas. Então nós temos que crer em duas, meus irmãos. Não é em três e nem em uma só, igual esse herege que está pregando, não, que isso aqui é heresia. Esse daqui já prega três, ó. Então esses homens só traz doutrina de demônio. Esse que prega três e esse outro pregando um só. Não deixa as pessoas permanecer na verdade, quer permanecer em dois. Vamos lá. A Bíblia sempre falou de um único Deus. Concordo plenamente. Quem que é esse único Criador? Iau dos exércitos. Nós não falamos a palavra Deus, que Deus vem dizer, mas só tem um Criador, Iau dos exércitos. O que ele falou com o Machia? Ele falou assim, qual que é o maior mandamento? Iau falou, ouve, ó Israel, Iau é um, e não existe outro além dele. E lá ele não falou Senhor, não. Ele falou Iau. Pega na Bíblia de Jerusalém, volta lá atrás no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que vai aparecer lá a palavra Yahweh, mas o nome é Iau, correto. Vamos lá. E um único Deus, tanto os apóstolos como os judeus, nunca creram em três pessoas. Vou lhe explicar. Pai é assim, é um ofício. Por exemplo, eu me casei. Eu estou casado com a minha mulher, mas ela não tem filhos. Eu não sou pai, eu sou marido. Enquanto eu não gerar, eu não sou pai. Eu sou apenas marido. Isso aqui era Deus no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento,
Ele é o eterno. Ele tá querendo dizer que o Eterno nunca teve um filho coisíssima nenhuma, que lá no Velho Testamento era só ele. Aí depois ele mesmo se fez no ventre de Maria para poder vir como filho. É isso que ele está querendo ensinar. Mas antes de eu trazer essa heresia aí, já vou destronar ele aqui, ó. Pera aí, já vamos jogar essa heresia dele por terra aqui, ó. Mas vindo a plenitude dos tempos, isso aqui é Gálatas, capítulo 4, versículo 4. O Criador enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele enviou. Como é que você vai enviar alguém se aquela pessoa não existe? Então ele tinha que virar e falar assim, mas vindo a plenitude do tempo, o próprio Criador veio na terra e nasceu e morreu por nós. Não, está dizendo que o Pai ficou lá no céu e enviou o seu Filho. Ele não veio, não, ele enviou. O Filho já estava lá, então o Filho já existia como Filho. O Filho já existia como Filho. Por quê, homem? Porque no livro de Colossenses, na tradução mais correta, fala tudo foi feito por intermédio dele. Ele estava junto com o Pai na criação. O que nós acabamos de ler aqui agora, aqui em Provérbios? Ele junto com o Pai criando todas as coisas. Então, ele já estava lá junto com o Eterno criando todas as coisas. Vamos aqui na Bíblia de Jerusalém para nós ver aqui. E Yahshua lá junto com o Eterno criando todas as coisas. Aqui, ó. Olha o que ele fala aqui agora. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Essa vai ser essa aqui. Yahweh me criou. Isso aqui é Provérbios 8, 22. Yahshua é a sabedoria do Eterno. Como é que eu vou provar que ela é a sabedoria do Eterno? Em Coríntios, capítulo 2, versículo 7, fala. Se os poderosos dessa terra o tivessem conhecido, não teriam pregado no madeiro o glorioso rei. A sabedoria, lá fala sabedoria, o capítulo 2, versículo 7, chama ele de sabedoria. Então tá aqui, ó. Yahweh me criou, primícia de sua obra, de seus feitos mais antigos. Ele é criado ainda, tem mais essa. Como o primeiro da obra do Eterno. Desde a eternidade foi estabelecido, desde o princípio, antes da origem da terra. Quando os abismos não existiam, eu fui gerada, porque ela é a sabedoria. Quando não existiam os mananciais das águas, antes que as montanhas fossem plantadas, antes das colinas, eu fui gerado. Ele ainda não havia feito a terra e as ervas, nem os primeiros elementos do mundo. Quando firmava os céus, lá estava eu. Quando traçava a abóbata sobre a face do abismo. Quando condensava as nuvens no alto. Quando se enchiam as fontes do abismo. Quando punha um limite ao mar e as águas não ultrapassavam seus limites. Quando assentava os fundamentos da terra, eu estava junto com ele, Yahshua falando. Eu estava junto com o Pai, como mestre de obra. Eu era o seu encanto todos os dias. Algumas traduções falam assim, eu estava junto com ele como seu aluno, aprendendo tudo. Todo o tempo brincava em sua presença, brincava na superfície da terra e me alegrava com os homens. Então Yahshua já estava lá junto com o Pai. Esses homens são hereges. Nós estamos aqui levantados pelo Eterno para refutar todas essas heresias. Nós vamos fazer essas séries aí, é para refutar essas heresias. E Yahshua estava lá já com o Eterno, criando todas as coisas. Ele é o Deus invisível. Ele é o que enche os céus e a terra. Mas um dia ele resolveu ser pai. Então ele gera um filho. Ele gera um corpo de carne, porque Deus é espírito, para que através daquela carne ele pudesse ser visto pelo mundo. Olha o que ele está falando aí, que o próprio Criador fez um corpo, porque ele é espírito, e entrou dentro desse corpo. Só que ele está esquecendo que o Eterno ele é espírito, mas ele tem corpo. O Eterno tem corpo. O Eterno, ele nos criou a sua imagem e semelhança. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Quer conhecer o Criador? Olha para o homem. O homem é corpo, ou aliás, o homem é espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. O nosso espírito habita dentro do nosso corpo. Por isso que a Escritura diz assim, qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o espírito do homem que está dentro do homem? Aí diz assim, assim também ninguém conhece as coisas do Criador, senão o espírito do Criador, que está onde, homens? Dentro do Criador. Porque o Criador tem um corpo. Então o espírito do Criador está dentro do Criador. E ele conhece as coisas do Criador. É tanto que o Criador tem um corpo, que está aqui no livro de Apocalipse, aqui, ó. Deixa eu vir aqui, quer ver? Apocalipse, capítulo 6. Deixa eu pegar aqui Apocalipse 6, na Bíblia de Jerusalém. Ela vai dizer assim, ó. Depois disso tive uma visão, havia uma porta aberta nos céus, e a primeira voz que ouviram falava-me como trombeta e disse, sobe até aqui, para que eu te mostre as coisas que hão de acontecer. Fui arrebatado em espírito, movido em espírito. Eis que havia um trono no céu, e no trono alguém sentado. Esse aqui é o Pai, irmãos, não é Yahshua, não. O que estava sentado tinha um aspecto de uma pedra de jaspe,
e de corlanina, e um arco-íris envolvia o trono com reflexo de esmeralda. Ao redor desse trono estavam dispostos 24 tronos. Aí vai falar agora o que aqui, ó. Vai falar que o Mashiach foi lá e pegou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Vi depois na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi então um dos anjos poderosos proclamando em alta voz: quem é digno de abrir e romper os seus livros? Aí Aush, o leão da tribo de Judá, ó, e Alhana começou a chorar, e ele virou para... Veio um ancião e falou que não chores, eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, venceu para abrir o livro e seu selo. Aí fala que Aush veio e pegou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Aí, ó, e ele veio então receber o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então o Eterno, ele tem um corpo. Por quê? Porque ele está sentado. O Eterno tem uma mão. Se ele tem uma mão, ele tem um corpo. Então ele é espírito, mas ele ao mesmo tempo ele tem corpo. Ele tem um corpo espiritual. Então esse homem aqui está dizendo que o Eterno encarnou e veio na terra. Heresia de perdição. Isso aqui chama-se heresia de perdição, que o Eterno nunca pisou nessa terra. Ele enviou o seu filho. É diferente, ele não veio não. Ele não pode vir aqui, porque se ele vier, o sol apaga perante ele. Eles querem colocar o Eterno como uma criatura. O Eterno nunca se fez um. E quando aquele corpo nasce, como todos os humanos que nasceram, são chamados de filho. E este Deus que é Espírito, disse o apóstolo São Paulo, Colossenses capítulo 2, verso 9, e nele, em Cristo, habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Sim, no livro de Colossenses capítulo 2, versículo 9, diz que no Mashiach habita toda a plenitude da divindade. Mas o texto não está dizendo assim, o Mashiach Yahshua é a divindade. Não. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quem é a divindade? O Eterno. O que habita no Yahshua? Todas as qualidades, a natureza do Eterno. Tem até traduções que põem assim, como eu já mostrei no vídeo que eu fiz refutando esses pastores aqui, eu mostrei a tradução lá, que mostra que nele habita corporalmente toda a natureza do Pai. E no livro de Efésios, capítulo 3, também fala que na igreja habita toda a plenitude da divindade, na igreja. Então a igreja não é o próprio Criador, mas ele aqui está fazendo igual esses outros aqui, está afirmando que o Filho é o próprio Pai que encarnou e veio na Terra. Vamos lá, deixa eu abrir aqui, que eu acabei fechando aqui, eu vou abrir lá de novo. Deixa eu ver aqui, peraí. Aqui. Para nós não perder o foco aqui, meus irmãos. Então, meus irmãos, é muita heresia que esses homens estão trazendo. Disse o apóstolo São Paulo, em Cristo habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou o próprio João que disse, Deus se fez carne e habitou entre nós. O quarto evangelho, para quem acompanha os nossos vídeos aí, já viu que eu fiz 3 séries refutando e mostrando que ele não vale nada. Inclusive no livro que eu lancei aí, arrebenta esse quarto evangelho aí, esse livro que nós lançamos aí, Desmascarando o Dogma da Trindade. Arrebenta com esse quarto evangelho. Vamos lá. Ou o próprio Paulo que diz, grande é o mistério da piedade, Deus se fez carne e habitou entre nós. Ele está citando agora 1 Timóteo, ele diz que Deus se fez carne e habitou entre nós. Vou ler primeiro na Bíblia paganizada e depois nós vamos ler na outra Bíblia. Era aqui, 1 Timóteo 3, versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Está aqui, meus irmãos. Isso aqui é Almeida, viu, irmão? Não vale nada essa traduçãozinha. Para quem não sabe, Almeida, porque ela veio do padre João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida era um padre, para quem não sabe. Mas vamos lá na Bíblia de Jerusalém para ver como é que ela traduz 1 Timóteo. Capítulo 3, versículo 16. Vamos ver se foi Deus que fez carne. Olha aqui, ó. Seguramente grande é o mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne, justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, proclamado às nações, crido no mundo e exaltado na glória. Ele, não é Deus não. Não é Deus que se fez carne, não. Ele, Yahshua. Yahshua se fez carne e habitou entre nós, ó. E foi justificado no Espírito. Eu pergunto, Yahweh precisa ser justificado? O Eterno precisa ser justificado? O Eterno é quem justifica. Ele não tem que ser justificado, ele é quem justifica. Então aqui está dizendo que Yahshua foi justificado.
contemplado pelos anjos, proclamado às nações, crido no mundo e exaltado na glória. O Eterno precisa ser exaltado? Pelo contrário, é o Eterno que nos exalta. O Eterno exaltou a Yahshua, colocou ele à sua direita e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Nunca vi tanta heresia. Então não é Deus que se fez carne, não. É Ele que se fez carne e habitou entre nós. Essa Bíblia aí é de Jerusalém, viu, meus irmãos? Se eu pegar uma outra tradução aqui, ó, e vier aqui, ó, no Globo Tradutor, não sei se vai demorar a abrir aqui, ó, tradução. A pessoa fala assim, por que você usa a tradução do Novo Mundo? Eu uso todas as traduções, aquelas que traz melhor a colocação, é que nós devemos pegar para poder entender a palavra do Eterno, senão nós não vamos entender nunca. Por isso que nós temos que ter várias traduções. Então, uma das melhores é Jerusalém e várias outras aí também. Várias não, mas tem algumas outras aí também que são boas. Essa aqui, por exemplo, é a tradução Novo Mundo. Eu vou fazer questão de ler nela 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Ele foi manifestado na carne. Tá aí então, ó. Refutado mais uma vez, mostrando para vocês aí. Vamos lá, vamos ver o que esse homem tem a dizer então. Então não é Deus que se encarnou e veio na terra, não. Quem veio foi o Filho dele, porque o Filho do Eterno era um ser celestial, se transformou em homem, um ser divino. Por isso que no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 6, na Bíblia de Jerusalém, fala ele subsistindo na forma divina, ele subsistindo na forma de um ser celestial. Eu já até falei lá que não é errado falar um Deus com letra minúscula, igual é colocado na Bíblia de Jerusalém, não. Porque um Deus ali significa um ser divino. No Salmos 97 fala que os anjos são Deus, Satanás é um Deus, ou seja, eles são seres celestiais. E Yahshua era um ser divino, veio na terra como um homem e morreu por nós. Não foi o próprio Criador que se encarnou e veio igual esse homem está pregando, não. Vamos lá. De forma que Jesus Cristo é a expressa revelação do Deus invisível. Aqui ele está na forma de filho. E achando-se na forma de filho, havia vindo aqui cumprir uma missão, que era morrer e resgatar as nossas almas. Derramar sangue, porque espírito não tem sangue. Jesus apresenta-se aos seus discípulos após a sua ressurreição, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, e disse: apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne, não tem ossos, como vede que eu tenho. Isso, e Yahshua se transformou um homem mesmo, hein? Isso não resta dúvida, ele é 100% homem, não é Deus encarnado, não é o Criador encarnado, não. Onde estamos tirando isso? Ele é 100% homem. Olha aqui, vamos ver Hebreus. Vamos aqui em Hebreus, aqui para nós dar uma estudada, meus irmãos. Hebreus capítulo 5. Olha o que diz aqui, ó. Embora sendo filho, não é embora sendo Criador, não é embora sendo todo-poderoso Pai, não. Embora sendo filho, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Aprendeu a obedecer. Eu pergunto para os irmãos, o Eterno tem que aprender a obedecer a alguém? Mas Yahshua, como ele viveu lá na glória, lá, e nunca tinha passado por nenhum sofrimento, nenhuma perseguição, quando ele veio na terra, ele teve que aprender a obediência por meio de sofrimento. Mas o Eterno não tem que aprender nada. O Eterno sabe tudo. Ele não tem que aprender a obedecer e nem aprender coisíssima nenhuma. Ele ensina todos. Ele ensina, inclusive, o próprio Mashiach. É ele que instrui ele. Por isso que no provérbio, igual eu falei lá, que eu era seu aluno. Ele aprendeu tudo com o pai. O Eterno não tem que aprender nada, não. O filho aprendeu a obedecer. E uma vez aperfeiçoado, o Eterno tem que ser aperfeiçoado? O Eterno, ele é a perfeição em pessoa, ele não tem que ser aperfeiçoado. E Yahshua foi aperfeiçoado. Por isso que Yahshua simboliza o candelabro feito de ouro. Porque o candelabro, ele não tem nenhuma emenda nele. Ele era feito de ouro e era feito a martelada. Porque o ouro representa a natureza do Pai. Então Yahshua tem toda a plenitude do Eterno, toda a natureza do Eterno nele. Mas ele é 100% homem. Aí, ó. Ele foi aperfeiçoado, teve que aprender, teve que orar ao Eterno, clamar pelo Eterno por misericórdia, para que o Eterno pudesse salvar ele de tudo aquilo que ele ia passar ali. O Eterno tinha que dar força para ele aqui, ó. Durante os seus dias de vida na terra, Yahshua ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Ofereceu oração para quem? Para ele mesmo? Porque esses homens aqui dizem que ele é o próprio Pai, é o próprio Filho. Então ele ofereceu oração para ele mesmo? Então quando Yahshua
Estava lá no madeiro, que falou, pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Antes dele ir ser pregado no madeiro, ele falou, pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele estava orando para ele mesmo? Uma colocação aqui, meus irmãos. O Eterno é um ator de novela e nos fez de palhaço? Porque veja bem aqui, meus irmãos, aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Marcos capítulo 1, versículo... Eu quero ver aqui, ó. Marcos capítulo 1, versículo 11. Então veio do céu uma voz, tu és o meu filho amado, em ti me agrado, em ti me comprazo. O Eterno falou do céu, você é meu filho, eu tenho prazer em você. Então, se o Eterno mais o Filho é a mesma pessoa, igual esses homens aqui pregam, então o Eterno nos fez de palhaço. E ele fez ele mesmo de palhaço. Ele mesmo estava orando para ele mesmo. Ele mesmo estava falando, eu vou fazer um corpo, vou entrar nele, e aquele corpo vai fazer papel de filho. E eu vou ficar aqui no céu fazendo papel de pai. Então eu sou dois ao mesmo tempo. Eu vou conversar comigo ao mesmo tempo. Então quando Yahshua falava, pai, passa de mim esse cálice. Se for possível, passa de mim esse cálice. Ele estava falando com ele mesmo. Quando o Eterno falou assim, este aí é meu filho amado. Tu és o meu filho amado em quem eu me comprazo. O Eterno estava falando com ele mesmo. Irmãos, isso é loucura. Isso é falta de usar a mente. Nós temos que ser seres racionais. Nós não podemos ser como animal, não. Animal é que não usa a cabeça para poder ver que isso aqui é uma heresia de perdição que esse homem está pregando. Isso é doutrina de demônio, irmãos. Isso vem lá do meio do inferno. Então, Yahshua era o filho do Eterno. Antes de vir na terra, o Eterno enviou ele. Olha aqui, ó. Hebreus capítulo 2. Olha o que diz aqui. Ó. Porque não foi a anjo que sujeitou o mundo. E de que falamos? Olha o que ele vai falar agora. O versículo 7. Tu o fizeste. Quem fez? O Eterno. Tu o fizeste um pouco menor que os anjos. De glória e de honra o coroaste. E o constituíste sobre as obras de tuas mãos. O Eterno fez ele se tornar menor do que um anjo. Por quê? Porque se tornou um homem. Um homem é muito menor do que um anjo. Um anjo é muito mais poderoso do que um homem. Mas Yahshua se fez homem, menor do que um anjo. Então não é o Criador encarnado. É um homem que veio na Terra. 100% homem. Yahshua se tornou 100% homem. Então, meus irmãos, eu quero trazer para vocês aqui o seguinte. O Eterno levanta pessoas em cada era. Em cada era o Eterno levanta pessoas. Aí tem pessoas, nós não podemos. Tem pessoas que estão seguindo o homem. Não. Vocês não estão seguindo o Romeus, vocês estão acompanhando o que o Romeus está falando dentro das escrituras para ver se bate. Se bateu, vocês vão acompanhar e vão crer. Vocês não estão atrás de homem, vocês estão seguindo a palavra que eu estou passando para vocês. E não só eu, outros irmãos e também estão trazendo grandes palavras aí de edificação para o corpo do Mashiach. Então, se uma pessoa prega a verdade, nós temos que seguir a verdade. O Eterno sempre usou homens em todas as eras. Na era de Adão, o Eterno usou Adão, depois o Eterno usou o filho dele, Enos, passou a invocar o nome do Eterno. Todos que estavam com a visão de Enos estavam corretos. Depois o Eterno usou Noé, quem estava com a visão junto com Noé ali. O Noé era quem tinha a visão para aquela era. Quem estava com Noé se deu bem, porque escapou da ira do Eterno que veio sobre a terra, o dilúvio. Depois o Eterno levantou Abraão. Quem estava com Abraão na terra estava com a verdade, que o Eterno estava usando Abraão naquela era. Depois o Eterno usou Moisés, Marcha. Quem estava com Marcha se deu bem. Quem estava com Josué se deu bem. O Eterno então sempre usou homens em todas as eras. O Eterno usou Elias, o Eterno usou Eliseu, o Eterno usou outros profetas, Isaías. Então quem estava com aquele pessoal ali naquela era se deu bem. Depois chegou Davi, depois na era do Novo Testamento veio João Batista e Elhana. O Eterno usou Elhana. Era só um grupinho que estava com ele, mas era aquele grupinho que estava com a visão correta para aquela era. Não interessava se tinha uma massa de gente fazendo sacrifício lá no templo e seguindo os fariseus, os doutores da lei. Não adiantava nada, porque os fariseus, com a Bíblia debaixo do braço, não estavam com a visão para aquela era. Esses homens estão com a Bíblia debaixo do braço, mas não estão com a visão para essa era. Está entendendo, meus irmãos? Então, aí depois veio Yahshua. Quem está com a visão para a era? Yahshua. A bola da vez passou para ele. Saiu de João Batista e passou para ele. Depois Yahshua morreu. Quem o Eterno levantou? O Eterno tentou levantar Pedro, mas Pedro era muito religioso. O Eterno falou, pode largar Pedro de lado. Pega o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo. O Eterno passou a visão para o apóstolo Shaul. Aí vem uns professorzinhos de hebraica e diz que Paulo contendia contra o próprio Mashiach. Paulo nunca contendeu contra o próprio Mashiach. Diz que Paulo ensinava uma coisa e Yahshua ensinava outra. Só que esses professores de hebraico não conseguem ver que Yahshua estava vivendo na era da lei. Paulo estava vivendo na era da graça.
O evangelho que Paulo pregou não entrou em confronto com o evangelho de Yahshua, porque Yahshua estava pregando a lei. Yahshua pregou a lei. Yahshua mandou entregar o dízimo. Yahshua falou, vocês devem fazer essas coisas sem omitir aquela. Quais coisas? Entregar o dízimo, ter amor, ter misericórdia, ter fé. Por que Yahshua mandou entregar o dízimo? Porque o Yahshua vivia debaixo da lei. O que está escrito no livro de Gálatas? Ele veio nascido de mulher e nascido debaixo da lei, nascido sob lei. Então vem uns professorzinhos de hebraico aí dizendo que Paulo está contradizendo o Machia. Quem nós devemos seguir, Paulo ou Shaul? Paulo ou Salvador? Ele contestando lá, querem contestar, mas isso tudo é heresia, meus irmãos. E Yahshua Mashiach, quando ele curava uma pessoa, ele falava, vai lá e oferece um sacrifício de acordo com a lei. Oferece um sacrifício para o Criador. Por que ele mandava fazer sacrifício? Porque ele estava debaixo da lei. Mas voltando para o assunto aqui, meus irmãos, então o eterno homem usa homens em cada era. Aí o apóstolo Paulo fala, eu como bom arquiteto, o eterno me escolheu como bom arquiteto, lancei o fundamento, eu trouxe as revelações. Aí depois a igreja se desvirtuou. Mas o Eterno aí começou a usar homens em cada era, colocando a igreja no eixo, depois até chegar em Martinho Lutero. Quem estava com Martinho Lutero ainda estava com a visão para aquela era ali. Uma visãozinha pouca, mas tinha. E agora nós estamos na era da igreja de Filadélfia, que é a era da restauração de todas as verdades, inclusive de desmascarar esses homens aqui. Vamos dar continuidade. Se ele não tem carne, não tem ossos, não tem sangue, porque sangue é gerado na medula óssea. Louvado seja Deus! E para nos redimir e pagar o preço do nosso pecado, segundo a lei, tudo deveria se purificar pelo sangue. Então, já que ele está falando aqui que para poder pagar o pecado nosso aqui, tudo tinha que ser purificado por meio do sangue, sim, mas não por meio do sangue de um Deus homem encarnado. Por quê, meus irmãos? Porque senão a lei do eterno cairia por terra. O eterno tem princípio, meus irmãos. Olha aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui agora. Êxodo 20, versículo 23. Mas se houver danos graves, apenas será vida por vida, olho por olho e dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Então, como é que é? Se houver transgressão, se houver algum erro, o que vai acontecer? Será vida por vida. Se alguém pecou no Jardim do Éden, nós temos que olhar se aquele alguém era um Deus homem encarnado ou se ele era 100% homem. Quem pecou lá no Jardim do Éden, meus irmãos? Quem pecou foi Adão. Adão, ele era 100% homem e ele era um homem perfeito, sem pecado. Então, quem pecou foi um homem. Agora, para haver uma lei justa por parte do Eterno, quem teria que morrer por nós? Yahshua Mashiach. Ele teria que ser o quê? Ele teria que ser 100% homem, porque senão a palavra do Eterno estaria se contradizendo. Vou abrir aqui agora e vou mostrar para vocês aqui o texto aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo... Aqui, ó. Capítulo 15, versículo 45. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Então tem o primeiro Adão e nós temos o último Adão. Então Yahshua, ele é o último Adão. E ele sendo o último Adão, ele é 100% homem, igual o primeiro Adão. Por que, Romilson? Por que Yahshua tem que ser 100% homem? Porque a lei do Eterno fala vida por vida, dente por dente, olho por olho, homem por homem. A balança do Eterno, ela não pode estar mais pesada de um lado, não. Se o Eterno tivesse enviado um Deus homem para morrer por nós, ou se o próprio Eterno tivesse se tornado um homem vindo e morrendo por nós, a balança estaria totalmente pesada, pendida para um outro lado. Ela não estaria nivelada, não seria uma balança justa. Justo, o Eterno é justo. Então tudo tem que ser de acordo com a lei. Na lei tudo era o quê? Dente por dente. Quebrou o dente na boca de uma pessoa, quebra o dente na boca dele também. Furou o olho de uma pessoa, o Eterno falou, vai lá e fura o olho dele agora, para ele aprender também como é que faz. O que ele fez? Aí ele quebrou a perna do fulano lá, então vai lá e quebra a perna dele também. O que ele fez? Ele matou, então mata ele também. Porque a minha lei é assim, a balança tem que estar niveladinho, o Eterno está falando, a balança tem que estar nivelada. Então quem tinha que morrer teria que ser um homem, 100% homem, não é uma aberração, como esses homens pregam. Esses homens aqui pregam um Deus encarnado que veio na terra e morreu por nós. Então, se for dessa forma, meus irmãos, o Eterno está contradizendo a sua própria palavra. Mas esses homens caíram por terra, a máscara deles caiu por terra. E nós vamos continuar desmascarando mais, vamos lá.
Não precisava o Espírito Eterno ter um corpo para derramar seu sangue. E Paulo vem e desmente a doutrina da Trindade, porque ele diz assim: olha, velai por vós e por todo o rebanho, o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja que Deus resgatou com seu próprio sangue. Essa aí é a mãe das heresias. A igreja que Deus resgatou com seu próprio sangue. Mas por que ele está falando isso? Será, hein, meus irmãos? Vou mostrar para vocês. Por que ele está falando isso? Ele está falando isso que ele pegou a João Ferreira de Almeida de novo, a Bíblia do Padre João Ferreira de Almeida aqui, ó, capítulo 20 de Atos, versículo 28. Aí, meu irmão, se o cara ficar numa Bíblia dessa aí, ele morre louco, ele morre sem conhecer a palavra do Eterno. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo, para apacentardes a igreja de Deus. Agora, que ele comprou com seu próprio sangue. O Criador comprou a igreja com seu próprio sangue. Mas o Criador não tem sangue, como é que ele comprou a igreja com seu próprio sangue? Esses homens, meu irmão, não sabem nada. Eu vou pegar isso aqui das testemunhas de Jeová e depois vou lá na Bíblia de Jerusalém. Nós vamos na Bíblia de Jerusalém que nós queremos desmascarar esse sistema de engano. A Babilônia está caindo. Vamos lá. Vou botar aqui capítulo 20 de Atos 20. Deixa eu abrir aqui e ir para frente. Atos capítulo 20, versículo 28. Vamos lá, vamos ver como é que está nessa aqui. Para passear da igreja de Deus que ele comprou com o sangue. Aqui, para pastorear a congregação de Deus que ele comprou com o sangue do seu próprio filho. O filho tem sangue, porque o filho se fez homem. Mas aqui não está dizendo que Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue, não, meu irmão. Vamos ver na Bíblia de Jerusalém agora. Acabar de arrebentar esse sistema babilônico. Povo que prega heresia. Aqui, Atos 20, versículo 28. Estais atentos a vós mesmos e a todo o rebanho. Nele o Espírito Santo vos constituiu guardiões para apacentar a igreja de Deus, que ele adquiriu para si mesmo pelo sangue do seu próprio filho. Para si mesmo pelo sangue do seu próprio filho. Então, quem derramou o sangue foi o filho, não foi o pai, porque o pai não tem sangue. Por que o pai não tem sangue? Porque o pai não é homem. O pai não é homem. Aqui, vamos ver se o pai é homem. Oséias, capítulo 11, versículo 9. Versículo 9. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou o Criador e não homem. O Criador que nunca se fez homem, enviou o seu Filho até essa terra, para que todos aqueles que querem o perdão dos pecados devam crer no Filho dele, no Filho. Nós devemos confessar que Yahshua é o Filho, e ele é 100% homem. Isso aqui é heresia. Vamos deixar ele falar muito aqui para nós desmascarar tudo, acaba de vez. Vamos ver. Capítulo 20, verso 28. Então eu expliquei isso para a irmã ontem, disse a senhora ver. Nós cremos nos títulos de pai, porque Deus gerou. Filho, porque ele tomou a forma humana, mas quando ele pagou o preço, ele voltou a ser o grande Espírito, que agora habitaria entre o seu povo. Pronto, tá resumido aí a heresia, não compensa nem ouvir mais, porque é heresia em cima de heresia. Então agora vamos acabar de refutar o resto aqui, acabar de arrebentar isso tudo aqui, acabar com essa Babilônia. Vamos lá aqui, Romanos, capítulo 8, versículo... Deixa eu pegar aqui. Aqui, 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Nem mesmo a seu próprio filho poupou. O Eterno poupou, nem o seu filho. Antes o entregou por nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Então, meus irmãos, a maior prova do amor do Eterno para com nós é enviar o seu filho amado, que esteve com ele vários anos na eternidade, criando todas as coisas. O seu filho mais amado que ele tem é Yahshua Mashiach, o seu primogênito. Ele mandou ele, não poupou nem ele. Vou fazer uma comparação para vocês aqui, meus irmãos, só para vocês terem uma ideia. Tem uma história assim, meu irmão, que eu gostaria de contar para vocês. Um homem, ele era maquinário, ele tomava conta de um maquinário. E esse maquinário, o que ele fazia nesse maquinário? Lá tinha uma ponte, os carros passavam por cima da ponte, num rio. E quando os carros passavam, a ponte estava abaixada. Aí os carros continuavam passando por cima da ponte ali. Mas quando vinha um navio,
O homem levantava a ponte para o navio poder passar e não bater na ponte. Aí eu vim aí para vocês verem, meus irmãos, isso aqui é um provérbio. E aí depois que o navio passava, o homem baixava a ponte e os carros voltavam a passar por cima da ponte novamente. Mas houve um dia em que o homem tinha um único filho, e aí o filho dele deixou uma bolinha cair no meio das engrenagens da máquina, lá no meio das engrenagens, a bolinha caiu lá. E aí o menininho entrou no meio das engrenagens para poder pegar aquela bolinha. E isso aconteceu bem na hora em que, o que acontece? Bem na hora em que o navio vinha. E aí o homem tinha que levantar a ponte para o navio passar, porque senão o navio ia bater naquela ponte e ia matar muitas pessoas. Então o navio envia, o homem falou, não, e agora? Ou o estrago ali que vai ser feito ali. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que decidir agora se eu levanto a ponte para o navio passar ou se eu deixo, eu não sei o que eu faço, porque se eu levantar a ponte para o navio passar, o meu menino está lá no meio das engrenagens, meu único filho está lá, as engrenagens vai pegar ele e vai moer ele. Mas se eu não fizer isso, muitas pessoas vão morrer dentro daquele navio, se eu deixar aquele navio bater naquela ponte. Então o que eu vou fazer? O que ele decidiu? Ele decidiu matar o filho dele para que aquelas pessoas não fossem mortas, não fossem prejudicadas. Então, da mesma forma, foi o Eterno nos amou de tal forma que ele não queria só o filho dele, ele queria que nós todos estivéssemos do lado dele. Então, para que nós pudéssemos ter a nossa salvação, ele permitiu que o seu filho fosse moído por nós, igual está lá no livro de Isaías 53, fala que ele foi moído pelo próprio Criador, ele foi moído pela mão do Eterno, a mão do Eterno pesou no seu próprio filho. Assim foi esse homem maquinista. Ele levantou a ponte, o navio passou, ele salvou várias vidas e o filho dele foi moído, foi morto. Então é isso aí. Esse é o amor do Eterno, enviou o seu único filho. E esses homens querem jogar o amor do Pai por terra. Querem dizer que o Pai não tinha um filho coisíssima nenhuma, que ele próprio veio nessa terra e morreu por nós. Tem uma heresia maior do que essa, meus irmãos? Não existe. Yahweh enviou o seu único filho e ele morreu por nós. E o Eterno lá do céu ficou olhando ele sofrendo naquele madeiro, sendo massacrado por aqueles homens. E o Eterno não pôde fazer nada. Por quê? Porque através do sacrifício do filho dele é que ele ia nos resgatar. Não foi pelo seu próprio sangue que o Eterno nos comprou, foi com o sangue do seu filho, do seu primogênito. O primogênito, inclusive aqui no livro de Romanos está dizendo assim, ó. Aqui no livro de Romanos está dizendo assim, ó, que nós somos irmãos de Yahshua. Deixa eu ver se eu acho a passagem aqui. Aqui, ó, quer ver aqui, ó. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. Falando de novo, ó, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então eu sou irmão de Yahshua e filho de Yahweh. Se Yahweh veio nessa terra e morreu por nós, então eu sou irmão do Criador, eu sou irmão de Deus, como diz eles aí, eles gostam de usar essa palavra Deus, eu sou irmão de Deus, eu sou irmão do Criador. Não, eu sou filho do Criador e irmão de Yahshua. Yahshua é o primogênito mais velho. E ele é 100% homem. No livro de 1 Timóteo, capítulo 3, aqui, ó, deixa eu pegar eu vou pegar o capítulo 2, versículo 4, depois eu vou voltar no versículo 3. Aqui, ó. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O Eterno quer que os homens sejam salvos. Na tradução mais correta fala todo tipo de homem, preto, branco, alemão, português, francês, sejam salvos e venham ao conhecimento exato da verdade. Ao conhecimento exato da verdade é esse aqui, ó, porque há um só Criador e um só mediador entre o Criador e os homens, Yahshua, o homem. Então existe um Criador do universo e existe um mediador entre o Criador do universo, e os homens, Yahshua, o homem. Yahshua, o homem, ele é o mediador entre o Criador e os homens, e ele é 100% homem. Está aqui, ó. Senão Paulo terminaria o texto só dizendo assim, ó, e um mediador entre o Criador e os homens, Yahshua Mashiach. Ele não terminaria com essa palavra, que ele terminou com a palavra homem.
Então, Yahshua é o mediador. Agora, para encerrar, eu vou estar lendo Gálatas, capítulo 3, e versículo... Aliás, Timóteo, capítulo 3, e versículo 19. Aqui diz assim... Gálatas 3, deixa eu ver se é o 19 aqui, meus irmãos. Timóteo, aliás. Timóteo, não, é Gálatas, meus. Me perdoem, irmãos. É Gálatas 3, versículo 19. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Que é muitos versículos para me decorar na mente aqui, mas vamos lá. Porque... Esse Gálatas 3 meses. Deixa eu pegar aqui. 3, 19. Aqui, ó. Ora, o medianeiro não é de um só. Deixa eu pegar outra tradução melhor que essa aqui, ó. Ó. Gálatas 3:19. Qual era então o propósito da lei? Ora, a lei foi acrescentada por causa da transgressão, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, falando de Yahshua, e foi promulgada por meio de anjo, pela mão de um mediador. Entretanto, o mediador não representa somente um, mas o Criador é um só. Veja bem, meus irmãos, quando se trata de um mediador, quando tem um mediador na questão, aquele mediador está representando outra pessoa. Por exemplo, eu quero conversar com o prefeito, eu vou até o vereador me leva até o prefeito. Assim é Yahshua, Yahshua é o mediador, ele nos leva até o Pai, ele leva a nossa oração até Yahweh. Mas o texto está dizendo aqui, entretanto, o mediador não representa somente um. Ou seja, o mediador ele representa duas pessoas, ele e a outra pessoa a quem ele vai conduzir a tal pessoa que quer conversar com aquela outra pessoa. Então ele está mostrando aqui que existe duas pessoas. Por quê? Porque existe um mediador. Se existe um mediador, tem que ter duas pessoas. Mas o Criador não, o Criador é um só. O Criador é Yahweh dos exércitos. E Yahshua é o seu mediador, é o nosso mediador para com o Pai. Então, aonde tem um mediador, tem duas pessoas no assunto, tem duas pessoas na questão. Então, esse homem aqui está refutado, está desmascarado, está caído, caiu a Babilônia, caiu o sistema. Esses homens aqui não têm poder na nossa mente mais para nos enganar, porque Yahweh nos libertou da heresia de perdição que esses homens têm trazido. Esse aqui e esses outros aqui, igual esse aqui que eu refutei aqui, ó, que prega a Trindade aqui, ó. Esse pastor aqui que eu falei dele aqui com respeito à Trindade, nem está aqui na capa mais não. Mas é isso aí, irmão, foi refutado. A heresia caiu por terra. A heresia foi desmanchada. Esse aqui, ó. Esse aqui trouxe uma heresia de perdição aí, nós já lançou ela por terra. Babilônia caiu. Espero que vocês tenham entendido esse vídeo aí, meus irmãos. Fica na graça e na paz do Eterno. Que o Eterno continue abrindo a mente de vocês e dando entendimento para vocês na palavra dele.